Tem dias que a gente acorda e pensa: será que isso tudo vai passar algum dia? Será que a dor vai embora? Será que o coração vai conseguir respirar em paz de novo? Tem momentos que a alma grita, mas ninguém escuta. E você se pergunta: Deus, até quando? Até quando essa espera sem resposta? Até quando esse silêncio que machuca mais do que 1000 palavras duras? É como se a vida tivesse travado e tudo ao seu redor dissesse: desiste, como se Deus estivesse longe, ocupado demais com os outros. Mas deixa eu te contar uma coisa, uma verdade crua, nua, que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. Nem todo dia vai doer assim. Nem toda a noite será escura desse jeito. Nem todo choro vai continuar escorrendo no travesseiro, porque dias melhores estão mais próximos do que você imagina. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer um convite que pode mudar tudo pra você daqui pra frente. Se inscreve agora nesse canal. É sério, todos os dias tem palavra nova aqui. Palavra que levanta, que cura, que abraça, vídeos que Deus usa para falar no silêncio da sua alma. E quando você se inscreve, você não está só apertando um botão, você está dizendo: eu não vou desistir. Está entrando numa família que crê junto com você. Então faz isso agora, se inscreve, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que seu coração vai precisar amanhã. Não deixa para depois. Deus fala no tempo certo, e esse tempo pode ser hoje. Agora, escuta isso. Tem uma promessa que ecoa lá do céu, especialmente nos dias em que tudo parece desabar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sabe o que isso quer dizer? Que o céu não te esqueceu, que existe um plano, mesmo que você ainda não veja, ainda não entenda, ainda não sinta. Existe um plano, e esse plano tem nome esperança. A gente olha para o agora, e tudo parece escuro, mas Deus enxerga além. Deus vê o depois. Deus vê o amanhã. Você só precisa passar por esse momento e não desistir no meio do processo. É no escuro que a semente cresce. É na dor que o propósito é moldado. É no silêncio que Deus constrói os milagres mais lindos. Você não está no fim, você está no meio, e o meio dói. Mas também prepara. Sabe o que me emociona? É lembrar que até Jesus chorou. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Se o Filho de Deus chorou, quem te disse que você precisa fingir força o tempo todo? Chorar não é fraqueza, é parte da cura. Então, respira, chora, ora, mas não para, porque dias melhores estão vindo. Estão mais próximos do que você imagina. E quando eles chegarem, você vai entender que cada lágrima teve um motivo. Você já teve a sensação de que está segurando o mundo com as mãos, mas ninguém percebe que ele está desmoronando. Você sorri, mas por dentro é só barulho. Uma bagunça de sentimentos que você não consegue mais organizar. Tem dor que não se explica. Tem batalha que você vive sozinho, mesmo rodeado de gente. E o pior é aquele medo silencioso de que nada mude, de que amanhã seja igual hoje, de que os dias melhores que todo mundo fala, talvez não sejam para você. Mas, se tem uma coisa que o tempo com Deus me ensinou, é que quando tudo parece parado, é aí que ele mais está trabalhando. Ele não age como a gente quer. Ele age quando a gente já não tem mais força, quando só nos resta confiar. E deixa eu te perguntar algo direto, sem rodeios. Você consegue lembrar de uma situação que parecia perdida, mas que de repente mudou? Você lembra daquela resposta que veio quando você já tinha desistido de orar por ela? Pois é. Deus tem o costume de surpreender quando ninguém mais espera nada. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, Eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Um caminho no deserto, rios, onde só havia terra seca. Talvez tudo ao seu redor diga que não tem mais jeito. Mas Deus ainda tem a palavra final, e Ele é especialista em abrir portas onde só existem muros. Eu não estou aqui para te dar frase pronta, nem para romantizar sua dor. Estou aqui para te lembrar que essa fase escura que você está vivendo não é o fim da história. Você ainda vai sorrir sem medo, vai dormir em paz. Vai lembrar desse tempo com os olhos cheios d'água, mas com o coração cheio de gratidão. Mas para isso, você precisa continuar. Continua mesmo com medo, continua mesmo chorando, continua mesmo quando tudo em você quer parar. Porque os dias melhores não vêm para quem desiste no vale, eles chegam para quem permanece. E quando chegar, vai ser de um jeito tão bonito, tão diferente do que você esperava, que você vai dizer: valeu a pena. Deus nunca me abandonou. Não porque foi fácil, mas porque você foi fiel, mesmo sem entender.
A fé não é acreditar quando tudo vai bem. Fé de verdade é continuar acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa confiar que Deus está fazendo algo que você ainda não consegue ver. Isso já é o começo de um milagre. Tem coisa que a gente só entende depois. Tem oração que a gente achou que Deus ignorou, mas na verdade Ele estava nos protegendo. Você já agradeceu por algo que um dia implorou para acontecer e Deus disse: não? Pois é, às vezes o não de Deus hoje é o livramento que vai salvar sua vida amanhã. E a gente aprende isso como? No tempo, na dor, no processo. E esse processo como ele dói, porque crescer espiritualmente é quase sempre solitário, é desconfortável, é confuso. Tem dia que parece que a fé evapora, que a presença de Deus sumiu e que a promessa foi só uma ilusão. Mas mesmo quando você não sente nada, Ele ainda está aí. Deus não depende da sua percepção para continuar agindo. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas não são as boas, mas as lágrimas, as perdas, as esperas, as portas fechadas, tudo está trabalhando ao seu favor. Mesmo aquilo que hoje parece um erro, um atraso ou uma injustiça, Deus vai usar cada detalhe, mas eu sei. Você queria que já tivesse passado. Queria acordar amanhã e ver tudo resolvido. Queria aquela resposta, aquela cura, aquele sinal, e o céu continua em silêncio. Mas você precisa entender, o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. Você consegue imaginar o que Deus está fazendo agora. Nesse exato instante, nos bastidores da sua vida, você consegue perceber que talvez o que parece estagnação, na verdade é estratégia divina. Deus é um Pai que enxerga o todo. Ele não está atrasado. Ele está te preparando, porque quando os dias melhores chegarem, e eles vão chegar, você vai estar pronto, moldado, fortalecido, com raízes profundas que o vento da próxima tempestade não vai arrancar. Você não será o mesmo e não foi em vão. A dor que hoje você sente é o solo onde Deus está construindo algo eterno. Então, por favor, não pare agora. Sei, vou parar. Não, nunca vai ver o que Deus já começou. Se você desistir hoje, nunca vai conhecer o sabor da promessa cumprida. Eu sei que você está cansado, mas até os cansados são renovados. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Você vai voar de novo, você vai sorrir de novo. Você vai viver dias melhores, não porque o mundo é bom, mas porque Deus é fiel. E Ele nunca falha. Você consegue imaginar como seria acordar e não sentir mais esse peso no peito? Consegue se ver vivendo leve, em paz, com o coração inteiro de novo? Talvez agora isso pareça distante, quase impossível, mas deixa eu te contar uma coisa que pode mudar tudo dentro de você. Você não vai viver assim para sempre. Essa dor tem data para acabar. Esse deserto tem um fim, e quando acabar você vai lembrar. Vai lembrar de cada lágrima, de cada oração, sem resposta. E vai ver que nada foi em vão. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cicatriz em testemunho, transforma perda em recomeço, transforma deserto em jardim. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você já viveu muitas noites escuras, mas o seu amanhecer está chegando. E quando a luz chegar, tudo vai fazer sentido. É no escuro que a gente valoriza a luz. É na ausência que a gente reconhece a presença. É na dor que a gente aprende a amar a cura. Você não tem ideia de quem está sendo gerado dentro de você enquanto passa por isso. Você está se tornando mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais preparado para viver o que Ele prometeu. Às vezes a gente pensa que está sendo punido, mas na verdade está sendo lapidado. Você lembra de José? Aquele garoto dos sonhos grandes que foi vendido pelos próprios irmãos, jogado num poço, depois numa prisão esquecido, ignorado, traído, mas no tempo certo Deus o colocou exatamente onde ele deveria estar. Está escrito no livro de Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O mal tentou destruir José, mas Deus usou cada injustiça para construir o propósito. E Ele quer fazer o mesmo com você. Esse tempo difícil que você está vivendo vai servir para salvar vidas. Você não está sofrendo em vão. Tem pessoas que só vão conhecer a fidelidade de Deus através da sua história. Mas para que isso, você precisa seguir, você precisa confiar, você precisa continuar respirando. Mesmo que seja por milagre. E quando os dias melhores chegarem e eles vão chegar, você não vai apenas sobreviver. Você vai florescer. E quem olhar para você vai ver o reflexo da graça de Deus, não porque você foi forte,
mas porque ele foi fiel. Dias melhores estão a caminho, e você não precisa correr até eles. Eles estão vindo na sua direção. Permaneça, confie. Não pare no vale. O vale não é o fim. É só o caminho que te leva até o monte da promessa. Você chegou até aqui, mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo sem entender, você não parou. E isso já é um milagre, porque tem gente que no seu lugar já teria desistido, já teria se perdido no meio do caminho, já teria se entregado à tristeza. Mas você não. Você permaneceu. E isso é prova viva de que Deus ainda está agindo, mesmo no silêncio. Tem muita coisa que você ainda não viu, mas o céu inteiro já está se movendo por você. A sua oração não foi esquecida, a sua lágrima não foi ignorada. A sua espera não está sendo em vão. E vieram os 4 seres viventes, e os 24 anciãos, e prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Suas orações estão guardadas em taças de ouro. Nenhuma delas se perdeu. Nenhuma. Enquanto você chorava, o céu estava ouvindo. Enquanto você dizia não aguento mais, Deus estava dizendo, só mais um pouco. O milagre está chegando, e ele está... Você não vai morrer nesse vale. Você não vai afundar nesse luto. Você não vai viver eternamente nesse ciclo de dor. Porque Deus já decretou vitória sobre a sua história. E Ele não mente. Ele não falha. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Sabe o que você precisa fazer agora? Ficar firme, mesmo tremendo, mesmo com o coração apertado, porque os céus estão se abrindo sobre você. E dias melhores, aqueles que você sonha, ora, espera, estão vindo na sua direção. E quando eles chegarem, vai ter abraço, vai ter rios, vai ter testemunho, vai ter gente perguntando como você conseguiu vencer, e você vai responder, eu venci porque Deus ficou comigo o tempo todo, mesmo quando eu achei que Ele tinha me deixado. Acredite, o que hoje parece caos, amanhã vai se chamar testemunho. O que hoje é choro, amanhã será canção. O que hoje é silêncio, amanhã será resposta. Mas você precisa continuar confiando, você precisa continuar respirando e, acima de tudo, precisa permanecer perto da presença de Deus. Não solta da mão dele, não se afasta, não se isola. E por favor, se ainda não fez isso, se inscreve agora nesse canal. Sim, agora, porque aqui tem palavra nova todo santo dia. E Deus tem usado cada vídeo para restaurar vidas, curar corações e reacender fé. Você vai fazer parte de uma família que não te deixa sozinho. Vai receber alimento espiritual direto no coração. Não espera o próximo vale para buscar refúgio. Crie agora esse lugar de fé constante. Se inscreve, ativa as notificações e caminha com a gente, porque dias melhores estão próximos. E Deus vai te mostrar isso, vídeo após vídeo, palavra após palavra. Você não chegou ao fim, você está apenas começando uma nova fase. Respira fundo, se enxuga, se levanta, porque dias melhores estão vindo e eles vão te abraçar tão forte que você vai entender o motivo de cada espera. Cada lágrima, cada oração, Deus te guardou para viver o que está prestes a começar.